Os filhos a deixaram no portão de um asilo, como se fosse um objeto sem valor, sem sequer olhar para trás. Ela carregava uma pequena mala nas mãos e o coração esmagado pela dor da ingratidão. Depois de tudo o que fez, depois de noites sem dormir, depois de dar comida mesmo quando faltava para si mesma, foi abandonada como se fosse um fardo. O olhar perdido e o silêncio cortante daquela cena mostravam que o amor de mãe, tantas vezes desperdiçado, agora se transformava em lágrimas de desespero. A chuva fina caía naquela manhã cinzenta, mas o coração de Dona Helena estava ainda mais pesado do que o céu carregado. Ela era uma mulher de 67 anos, cabelos já marcados pelo tempo, mas com olhos que ainda guardavam a ternura de quem passou a vida inteira amando. Carregava nas mãos uma mala pequena, com poucas roupas dobradas às pressas, e no peito um nó sufocante que não a deixava respirar direito. Ao seu lado, seus 2 filhos, Renato e Luciana, caminhavam com passos apressados, como se quisessem se livrar logo daquela obrigação. Não havia abraço, não havia carinho, não havia sequer uma palavra de conforto. O silêncio deles dizia mais que 1000 ofensas. Helena se lembrava bem de quando Renato era pequeno. Ele tinha crises de asma durante a madrugada, e ela passava noites acordada, segurando a mão dele, rezando baixinho para que a respiração voltasse ao normal. Lembrava-se também de Luciana, tão frágil, que tinha medo do escuro, e só dormia quando a mãe ficava sentada ao lado da cama, contando histórias inventadas para acalmar o coraçãozinho assustado. Eram tempos difíceis, de pouco dinheiro, mas muito amor. Ela renunciou a tantas coisas por eles. Roupas novas, viagens, até a própria saúde. Trabalhou como costureira até tarde da noite para garantir que nada faltasse. Agora, tantos anos depois, era como se nada daquilo tivesse importância. Ao chegarem diante do portão de ferro do asilo, Renato suspirou fundo, impaciente. "Vamos logo, mãe. Já está tudo acertado aqui." As palavras soaram como facadas. "Vamos logo, mãe." Como se ela fosse um estorvo que precisava ser deixado para trás. Helena olhou para a fachada fria do lugar, onde janelas altas exibiam cortinas gastas, e sentiu as pernas fraquejarem. Nunca imaginou que terminaria assim. Sempre acreditou que seus filhos seriam sua família até o fim, que velariam por ela como ela velou por eles. Luciana, mexendo no celular sem sequer erguer os olhos, completou. "Aqui a senhora vai ter comida, cama e gente para cuidar. Melhor do que ficar sozinha em casa dando trabalho." Helena engoliu em seco. Dar trabalho. Era assim que haviam. Não como a mãe que os criou, mas como um peso incômodo. No fundo, ela sabia que não era apenas descaso. Desde que o marido falecera, a relação com os filhos havia se tornado cada vez mais distante. Cada um mergulhado em sua própria vida. Raramente ligavam, apareciam em datas festivas mais por obrigação do que por carinho verdadeiro. Nos últimos meses, Renato insistia que a casa dela estava velha demais, perigosa demais, e que seria melhor arrumar uma solução. Mas ela nunca imaginou que a solução seria ser jogada em um asilo sem direito de escolha. Enquanto a funcionária do lugar se aproximava com um sorriso ensaiado, Helena sentiu o coração disparar. "Bom dia! A senhora deve ser a dona Helena, não é? Seja bem-vinda. Já estamos esperando." Ela tentou responder, mas a voz não saiu. Apenas um aceno tímido, com os olhos marejados. Renato entregou alguns documentos e rapidamente puxou a irmã pelo braço, como quem cumpre um dever e já quer ir embora. "Pronto, está tudo certo. Cuide dela. A gente vai voltar outro dia." Helena virou-se desesperada. "Renato, Luciana!" "Esperem!" Sua voz tremia. "Não me deixem aqui sozinha." Mas eles não se viraram. Entraram no carro e partiram sem olhar para trás. A dor da rejeição foi esmagadora. Cada passo que dava para dentro do asilo parecia cortar seu coração em pedaços. O cheiro forte de remédio, os corredores longos e silenciosos, os olhares apagados dos outros idosos, tudo a fazia sentir que estava sendo enterrada viva em um lugar sem alma. Naquela noite, deitada em uma cama estranha, Helena não conseguiu dormir. Ouvia os gemidos vindos de outros quartos, o barulho distante de uma televisão e o eco da última frase da filha. "Melhor do que dar trabalho." Aquilo se repetia em sua mente como uma maldição. Ela lembrou de cada sacrifício que fez, do dia em que deixou de comprar um casaco para si, porque Renato precisava de um uniforme novo, do mês em que passou fome em silêncio,
só para garantir o leite de Luciana. Lembrou das festas de aniversário improvisadas, com bolos simples, mas cheias de alegria. Lembrou das vezes em que defendeu os filhos diante de vizinhos, professores e até do próprio marido, que às vezes era duro demais com eles. Tudo parecia em vão agora, mas mesmo na dor, havia uma chama dentro dela, uma voz pequena, quase apagada, que dizia: isso não pode ser o fim. Eles não podem tratar você assim impunemente. E assim começou sua jornada. Os dias seguintes foram um misto de rotina fria e pensamentos dolorosos. No café da manhã, sentava-se em uma mesa com outras mulheres, cada uma com sua própria história de abandono. Uma delas, Dona Lourdes, comentou: meus filhos também me trouxeram para cá. Disseram que era para o meu bem, mas nunca voltaram. Faz 3 anos que não vejo ninguém. Helena sentiu o coração apertar ainda mais. Seria esse o destino dela também? Ser esquecida, como se nunca tivesse existido. Às vezes à noite pegava o celular velho que ainda guardava e abria as fotos antigas. Lá estavam eles, pequenos, sorridentes, abraçados a ela. Como era possível que aqueles mesmos filhos, que um dia prometeram amor eterno, agora a descartassem com tanta frieza? Certa manhã, enquanto ajudava uma funcionária a dobrar roupas, porque ela não conseguia ficar parada sem fazer nada, ouviu um comentário que a fez estremecer. Sabe a dona Helena? Cochichava uma das cuidadoras para a outra. Parece que os filhos só vieram porque querem vender a casa dela. Helena congelou. Aquilo caiu como um raio. Seria esse o motivo? Não era apenas descaso, mas interesse. Renato havia falado tanto da casa velha. Será que estavam planejando se livrar dela só para lucrar? O coração dela, já ferido, se transformou em um vulcão de indignação. Então é isso. Eles não só me abandonaram. Eles querem tomar tudo o que construí. Ela sabia que precisava descobrir a verdade, mas também sabia que não seria fácil. Se isso for verdade, eles vão se arrepender amargamente, murmurou para si mesma, com os olhos cheios de lágrimas e fogo. E naquele instante, uma nova força nasceu dentro dela, porque o abandono doía, mas a traição queimava ainda mais fundo. Mas era apenas o começo. Os dias no asilo começaram a se arrastar como um castigo. Cada amanhecer trazia o mesmo cheiro de café requentado, os mesmos corredores silenciosos e as mesmas vozes cansadas de idosos que, assim como ela, haviam sido deixados ali para esperar o tempo passar. Mas, para Dona Helena, a dor não vinha apenas da rotina fria. A cada telefonema ignorado, a cada visita prometida que nunca se concretizava, a ferida da rejeição se abria mais. Seus filhos não voltaram. Nem uma mensagem, nem uma ligação. Apenas silêncio. Na primeira semana ainda havia esperança. Ela olhava para o portão a cada carro que estacionava, acreditando que veria Renato descer com aquele jeito sério, ou Luciana com seu celular na mão. Mas nunca eram eles. E com o tempo, até as outras senhoras começaram a perceber. Eles não vêm, Dona Helena, disse Dona Lourdes num tom melancólico. Eu também esperei muito. Depois a gente entende que eles não voltam. Helena forçou um sorriso, mas por dentro sentiu como se alguém arrancasse seu coração. Não, meus filhos não podem ser assim, repetia para si mesma. Mas no fundo ela já sabia. Eles eram exatamente assim. Foi numa tarde de domingo que ela teve a confirmação cruel. Estava ajudando a arrumar a sala quando escutou, sem querer, a conversa de uma das cuidadoras com outra funcionária. Os filhos daquela senhora já venderam a casa dela. Ouviu Renato falando ao telefone. Parece que pegaram até o dinheiro adiantado. O chão sumiu debaixo de seus pés. Helena sentiu as mãos tremerem e o peito se apertar. O coração, já ferido, agora sangrava em silêncio. Então era verdade. Eles não só a abandonaram, mas também haviam tomado a única coisa que ela conquistou na vida com tanto esforço. A casa que construíra com o falecido marido, tijolo por tijolo, noites e dias de trabalho duro, agora estava nas mãos de estranhos. Naquela noite, Helena não conseguiu comer. Sentou-se na cama, encarando a janela escura, lembrando do quintal da casa onde plantava roseiras vermelhas. As mesmas roseiras que ela cuidava com carinho e que agora seriam arrancadas por pessoas desconhecidas. O ódio começou a crescer. Não era apenas tristeza, era indignação. Depois de tudo que fiz, eles me jogam aqui e ainda roubam meu lar. Mas eu não vou deixar barato.
Eles acham que me enterraram viva, mas eu ainda respiro. E enquanto houver vida em mim, haverá luta. No entanto, o destino parecia querer testar sua resistência ainda mais. Dias depois, recebeu a visita inesperada de uma conhecida de longa data, Dona Marta, vizinha de quando ainda morava em sua casa. Helena, minha amiga, eu nem sabia que tinham te trazido para cá. Os olhos de Marta estavam cheios de compaixão. Sabe o que andam dizendo no bairro? Que seus filhos venderam a casa e gastaram tudo em festas e viagens. Helena arregalou os olhos, chocada. Viagem? Festa? Repetiu com a voz embargada. Sim, o Renato comprou um carro novo daqueles importados. E a Luciana está postando fotos em resorts caros. Dizem que até aumentaram o padrão de vida de repente. Marta segurou a mão da amiga, como quem segura uma ferida aberta. Eu sinto tanto, Helena. As lágrimas finalmente escorreram pelo rosto dela. A traição tinha se tornado insuportável. Não era apenas abandono, era zombaria. Era a prova de que eles a usaram como uma ponte. E depois destruíram a ponte para nunca mais olhar para trás. Mas o pior ainda estava por vir. Na semana seguinte, um homem elegante apareceu no asilo. Vestia terno bem cortado e trazia uma pasta de couro nas mãos. Chamou por Helena na recepção. A senhora é Dona Helena? E perguntou com formalidade. Sou advogado da família. Vim trazer alguns documentos para a senhora assinar. Ela o olhou desconfiada. Que documentos são esses? Ele abriu a pasta e mostrou papéis cheios de termos jurídicos. Aqui consta a autorização para a venda definitiva da casa. Já houve negociação, mas precisamos da sua assinatura para regularizar tudo. Seus filhos me pediram para resolver isso rapidamente. Helena sentiu o sangue gelar. Mas eles já venderam. Gritou indignada. Como ousam? O advogado sorriu de forma fria. Precisamos apenas da confirmação legal da senhora. Ela ergueu a voz firme pela primeira vez em muito tempo. Eu não vou assinar nada. Nunca. O homem a encarou com desdém. Seus filhos já me avisaram que a senhora poderia resistir. Mas pense bem. Se a senhora se recusar, pode ser que fique sem nada. Helena tremia de raiva. As mãos suavam, mas os olhos brilhavam de fúria. Eles já me tiraram tudo, menos a minha dignidade. E essa eu não entrego. O advogado, sem graça, guardou os papéis e saiu, deixando-a sozinha na recepção com os outros idosos olhando espantados. A partir daquele dia, a hostilidade dos filhos começou a se mostrar ainda mais cruel. Renato ligava de vez em quando, não para saber da mãe, mas para pressioná-la. Mãe, para de teimar! Assina logo isso. Tá atrapalhando nossa vida. Atrapalhando? Respondeu ela, a voz firme. Eu não sou objeto de vocês. Do outro lado da linha, Renato bufava de raiva. A senhora está velha, não entende mais nada. Se continuar assim, vai acabar sozinha para sempre. As palavras eram como veneno. Mas Helena, mesmo ferida, sentia que algo dentro dela estava mudando. Cada ofensa era combustível. Cada humilhação a tornava mais forte. Luciana também não poupava crueldade. Em uma das raras visitas, jogou na cara da mãe. A senhora devia agradecer. Se não fosse a gente, estaria passando fome naquela casa caindo aos pedaços. Eu nunca passei fome enquanto estava lá, porque sempre lutei, retrucou Helena, encarando a filha nos olhos. E lutei por vocês, ingratos. Luciana revirou os olhos. Drama de velha. Assina logo esses papéis e para de nos envergonhar. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Helena não respondeu. Apenas olhou para a filha como quem olha para um estranho. Naquela noite, sentada na cama, decidiu: eles não vão me destruir. Eu vou lutar, mesmo que seja a última coisa que eu faça. E foi assim que começou a planejar. Primeiro, buscou conversar com outros idosos. Descobriu histórias semelhantes de abandono, injustiças e até roubos. Cada relato a fortalecia. Não era apenas ela contra seus filhos, era ela contra uma sociedade que tratava idosos como peso morto. Depois começou a escrever cartas. Cartas longas, cheias de memórias, de fatos, de provas. Guardava tudo em uma pasta escondida. Queria que um dia alguém soubesse da verdade. Mas ao mesmo tempo as pressões aumentavam. Renato passou a mandar mensagens agressivas, dizendo que, se ela não assinasse, cortaria qualquer contato para sempre. Luciana chegou a ameaçar nunca mais aparecer, e ainda jogava indiretas nas redes sociais dizendo: tem gente que não sabe reconhecer o esforço dos filhos. Cada palavra era uma punhalada.
E mesmo assim, Helena resistia, porque sabia que ceder seria se matar em vida. Mas o pior ainda estava por vir. A noite estava fria, e o vento entrava pelas frestas da janela do quarto coletivo, onde Dona Helena dividia o espaço com outras 3 idosas. Enquanto as companheiras já dormiam, ela permanecia acordada, com os olhos fixos no teto. A cada segundo, sentia o peso da injustiça sobre seus ombros. Mas no fundo do peito, havia algo diferente naquela noite. Uma chama de coragem que não sentia há anos. Foi então que ouviu passos pelo corredor. Uma das cuidadoras, uma moça jovem chamada Camila, entrou no quarto discretamente e sussurrou: Dona Helena, posso falar com a senhora? Helena se levantou devagar, com o coração acelerado. Camila a conduziu até uma sala vazia, onde fechou a porta e falou em voz baixa. Eu ouvi a conversa do advogado no outro dia. Sei que seus filhos querem que a senhora assine aqueles papéis, mas a senhora precisa saber de algo. Eles falsificaram alguns documentos. Estão tentando enganar a senhora para que tudo pareça legal. Helena ficou em choque. A falsificaram? Repetiu, sentindo o sangue ferver. Eles são capazes disso? Camila assentiu nervosa. Eu conheço alguém no cartório. Vi seu nome em processos que não deveriam existir. Eles estão passando por cima da lei. Helena levou a mão à boca. As pernas tremiam, mas ao mesmo tempo uma força nova surgia. Camila! Você pode me ajudar? A jovem assentiu outra vez. Posso sim. Mas precisamos ser discretas. Se seus filhos descobrirem, podem tentar calar a senhora de vez. A partir daquele momento, Helena ganhou uma aliada. Camila a ajudou a reunir informações, documentos, cópias de registros. A cada folha que juntavam, mais claro ficava o tamanho da traição de Renato e Luciana. Certa tarde, enquanto organizava os papéis escondida em uma gaveta, Helena encarou seu reflexo no espelho rachado do quarto. Seus olhos, outrora cansados e cheios de lágrimas, agora brilhavam com determinação. Eles pensam que me enterraram, mas eu vou levantar, murmurou. O destino, no entanto, trouxe mais uma surpresa. Um homem alto, de cabelos grisalhos e olhar sereno, apareceu no asilo em visita. Era Augusto, um antigo amigo de seu falecido marido. Ao ver Helena, os olhos dele se encheram de emoção. Helena, meu Deus! O que fizeram com você? Ela contou tudo, sem esconder a dor. Augusto, indignado, bateu na mesa. Isso é crime. Eles não só abandonaram você, como ainda estão roubando o que é seu por direito. Não se preocupe. Eu conheço gente que pode ajudar. E assim, de repente, Helena não estava mais sozinha. Agora tinha Camila e Augusto ao seu lado. Os dias seguintes foram de preparação. Augusto levou os documentos reunidos para um advogado de confiança. Enquanto isso, Helena ensaiava em sua mente o que diria quando chegasse a hora de encarar os filhos. Finalmente, a oportunidade chegou. Renato apareceu no asilo irritado, batendo na mesa da recepção. Onde está minha mãe? Perguntou em tom autoritário. Preciso resolver logo esse assunto. Helena desceu as escadas devagar, com a cabeça erguida. Pela primeira vez, não tremia diante dele. Estou aqui, Renato. O filho a olhou com desprezo. Chega de enrolar. Assina logo esses papéis. Helena respirou fundo. Sua voz saiu firme, cortante como uma lâmina. Eu não vou assinar nada. E você deveria ter vergonha do que está fazendo. Renato riu com deboche. Velha teimosa. Você acha que alguém vai acreditar em você? Nós cuidamos de tudo. Ninguém liga para o que uma idosa perdida fala. Mas antes que ele terminasse, Augusto entrou na sala com uma pasta nas mãos. Está enganado, rapaz. Muita gente vai ligar. Renato empalideceu. Quem é o senhor? Um amigo da sua mãe, que agora também seu pior pesadelo. Augusto abriu a pasta mostrando documentos. Temos provas da falsificação, das transações e até testemunhas. Renato ficou sem reação. Helena, com os olhos marejados, ergueu a voz. Eu dei a vida por vocês. E vocês me jogaram aqui como lixo. Mas agora acabou. Vocês não vão mais me calar. Nesse momento, Luciana também chegou, apressada, com o celular na mão. Ao ver a cena, tentou controlar a situação. Mãe, não caia nesse papo. Esse homem só quer confundir a senhora. Helena a encarou com firmeza. Não, Luciana. Quem me confundiu foram vocês, com as mentiras e a falsidade. Vocês não têm mais poder sobre mim. Luciana bufou nervosa. Ingrata. A senhora devia agradecer por termos resolvido sua vida. Resolvido? Helena gritou.
com uma força que surpreendeu a todos. Vocês roubaram minha casa, roubaram minha paz, roubaram até a lembrança do amor que eu dei. Mas eu não vou deixar isso impune. O silêncio que se seguiu foi denso, cortado apenas pela respiração ofegante de Renato e Luciana. Foi então que Augusto colocou a mão no ombro de Helena e disse: já está tudo encaminhado. A justiça vai cuidar do resto. Renato tentou reagir. Isso não vai dar em nada. A senhora está velha, mãe. Quem vai acreditar em você? Mas, nesse momento, Camila entrou com outras funcionárias do asilo, todas dispostas a testemunhar. Nós acreditamos, disse a jovem firme. Renato e Luciana trocaram olhares nervosos. Pela primeira vez pareciam acuados. Helena respirou fundo, e uma sensação de alívio a invadiu. Não era apenas uma vitória contra eles. Era a prova de que ainda tinha voz, de que ainda tinha valor. Mas o confronto estava longe de terminar. Renato avançou em direção à mãe, furioso. Você vai se arrepender, velha. Mas antes que pudesse tocá-la, Augusto se colocou à frente, encarando-o com firmeza. E se der mais um passo, quem vai se arrepender é você. O peso das palavras caiu sobre o ambiente como um trovão. Renato recuou, mas ainda cheio de ódio. Luciana, pálida, se escondia atrás do irmão. Helena então falou a frase que carregava no peito há semanas. Vocês pensaram que me destruíram, mas o que fizeram foi me tornar mais forte. Eu não sou um fardo. Eu sou a mãe que vocês nunca mereceram. E com isso, o confronto ganhou seu desfecho. A justiça seria acionada. E dessa vez Helena não estava mais sozinha. Mas ainda assim, no fundo do coração dela, restava uma pergunta dolorosa. Como filhos podem se transformar em algozes? Os dias que se seguiram ao confronto foram de tensão, mas também de esperança. Dona Helena acordava mais cedo que o habitual, e ao olhar pela janela do asilo, já não via apenas grades e corredores frios. Agora havia uma sensação de que algo estava prestes a mudar. Pela primeira vez desde que fora deixada ali, ela respirava fundo e sentia que a vida ainda podia lhe devolver dignidade. Augusto se manteve ao lado dela em cada passo. Ele a acompanhou às primeiras audiências, orientou os advogados e trouxe notícias animadoras. O caso havia ganhado força. As provas de falsificação e de fraude eram claras, e tanto Camila quanto outras funcionárias estavam dispostas a testemunhar a favor de Helena. O peso da lei começava a se mover. Renato e Luciana, por outro lado, estavam cada vez mais acuados. Suas vidas, antes recheadas de aparências nas redes sociais, começaram a desmoronar. Amigos se afastaram. Parentes comentavam pelas costas, e até os vizinhos do bairro passaram a olhar para eles com desprezo. A máscara de filhos exemplares havia caído, revelando a crueldade que sempre esconderam. Helena, mesmo machucada, se mantinha firme. Quando foi chamada a depor diante do juiz, levantou-se da cadeira com passos lentos, mas com a cabeça erguida. Sua voz ecoou no salão com força surpreendente. Meritíssimo, eu sou apenas uma mãe. Uma mãe que passou a vida inteira se sacrificando pelos filhos. Trabalhei até meus dedos sangrarem para que nada faltasse. Fiquei noites sem dormir. Engoli lágrimas em silêncio e mesmo assim sempre sorri por eles. Mas o que recebi em troca foi abandono, humilhação e a tentativa de me roubar o que era meu. Não peço vingança, só peço justiça. O juiz ouviu em silêncio, mas os olhares de todos na sala estavam voltados para ela, muitos com lágrimas contidas. Aquelas palavras não eram apenas um depoimento, eram um grito de milhares de mães esquecidas, jogadas de lado como fardos inúteis. Do outro lado, Renato baixava os olhos, incapaz de encarar a mãe. Luciana mordia os lábios, inquieta, tentando se manter firme. Os dias de julgamento foram longos, mas pouco a pouco a verdade veio à tona. As transferências bancárias, os documentos adulterados, as provas reunidas com a ajuda de Camila e Augusto. Não havia como negar. Finalmente a sentença foi lida. A venda da casa foi anulada e o imóvel retornaria ao nome de Dona Helena. Além disso, Renato e Luciana responderiam judicialmente por falsificação e abandono material. Quando ouviu as palavras do juiz, Helena fechou os olhos e deixou as lágrimas caírem. Não eram lágrimas de dor, mas de libertação. Depois de tanto sofrimento, a justiça estava sendo feita. Na saída do tribunal, Augusto segurou sua mão com carinho. Você venceu, Helena. Ela sorriu ainda emocionada. Não foi só por mim. Foi por todas as mães que sofrem caladas. De volta ao asilo, foi recebida como uma heroína.
As outras idosas aplaudiram, algumas choraram e muitas a abraçaram com força. Para elas, a vitória de Helena era também a vitória de todas. Com o tempo, o processo se desenrolou e as punições contra os filhos avançaram. Helena, no entanto, tomou uma decisão inesperada. Não voltou a viver com eles nem os procurou novamente. Eu os perdoo, disse um dia olhando para Camila. Mas perdoar não significa conviver. Às vezes o amor precisa aprender a se proteger. Com a ajuda de Augusto, ela reformou a velha casa. As paredes receberam novas cores. O jardim voltou a florescer. E as roseiras que tanto amava ganharam vida novamente. Era como se a casa respirasse alívio, refletindo a força de sua dona. Certa manhã, ao caminhar pelo quintal, Helena parou diante das flores vermelhas e murmurou: "Achei que vocês seriam meu fim, mas no fundo foram meu recomeço." Aos poucos, começou a abrir as portas de sua casa não para os filhos, mas para outras pessoas que precisavam. Idosos que não tinham família, jovens voluntários que buscavam histórias de vida, vizinhos que lembravam com carinho da mulher forte que sempre fora. Sua casa, antes símbolo de traição, tornou-se um refúgio de amor e esperança. Renato e Luciana, por sua vez, sumiram das redes sociais. As notícias que chegavam eram de que haviam perdido tudo o que ganharam com a venda fraudulenta e que viviam agora em dificuldades. Helena não desejava mal a eles, mas também não derramava mais lágrimas. "Cada um colhe o que planta", repetia para si mesma. Numa tarde ensolarada, sentada na varanda reformada, recebeu a visita de Camila e Augusto. Juntos tomaram café e riram como velhos amigos. Camila comentou: "Dona Helena, a senhora se tornou inspiração aqui no asilo. Muita gente fala da sua coragem." Helena sorriu com ternura. "Eu só fiz o que qualquer mãe faria, lutei. Mas aprendi algo importante. Às vezes, precisamos lutar não apenas pelos filhos, mas por nós mesmas." O silêncio que se seguiu foi de reflexão. Ao cair da noite, enquanto o sol pintava o céu de laranja e dourado, Helena fechou os olhos e respirou fundo. Sentia-se finalmente em paz. Não porque a vida tivesse sido fácil, mas porque, mesmo depois de tanta dor, encontrou forças para se levantar. E, como última mensagem, deixou registrada em seu diário: "Não existe abandono que destrua quem aprendeu a amar de verdade. Porque o amor verdadeiro nunca se perde. Ele apenas encontra novos caminhos." E assim sua história ecoou não apenas dentro das paredes da sua casa, mas no coração de todos que a ouviram. Uma história de dor, sim, mas também de justiça. De queda, mas também de recomeço. E de uma mãe que, mesmo traída, nunca deixou de ser grande.